Fala pessoal, beleza? Eu gosto de falar muito, eu costumo falar muito, e gosto também, é claro, falar muito sobre eficiência energética, né? E um dos assuntos, um dos temas que estão em pauta ultimamente, aí, que estão mais, vamos dizer assim, up to date, né? Que estão mais fervilhando no mercado de tecnologia, é o tema da eficiência energética aplicado a veículos, aplicado a meios de transporte. Então, eu vou pegar um pouquinho, né, do que a gente já sempre vem conversando aqui, ligado a fontes alternativas, um pouquinho das fontes, principalmente fotovoltaica, um pouquinho de fonte, um pouquinho de eficiência energética, ligado a máquinas elétricas, a motores industriais, a rendimento, conversão de energia. Eu vou trazer isso tudo aí associado, aplicado a um conceito de veículos, beleza? Então vamos lá, segue aqui, acompanha aqui comigo no material que eu preparei. Então, eficiência energética em veículos, né? Tema que eu quis associar. Na verdade, esse aqui é um tema de uma disciplina que eu ofereço no mestrado, então já disponibilizo para vocês essa questão, essa aula introdutória, são conceitos iniciais. Então, a gente começa falando, deixa eu diminuir um pouco. A gente vai, na verdade, vamos dar um overview aqui nesse mapa mental, né? Então, eu vou falar um pouco sobre sustentabilidade das fontes energéticas, que estão ligados à eficiência energética do ponto de vista de que a gente precisa diminuir o impacto de consumo, né, de determinadas fontes que são escassas, que são limitadas, são finitas, e outras que provocam impactos ambientais, que provocam algum tipo de dano ao meio ambiente ao serem utilizadas exaustivamente, né? Outro tema também ligado a isso então assim, aqui outro tema ligado, rendimento de motores. Então a gente está falando de veículos, a gente está falando de motor, né? Está falando da propulsão. Então vou falar um pouquinho do rendimento para vocês entenderem o contexto. Vou falar um pouquinho também da otimização e a operação inteligente dos meios de transporte, né? Dos veículos aí. Qual o objetivo de transporte? Só para a gente começar a dar uma pincelada, uma visão geral, uma visão global, tá? De todo o ecossistema ligado aí aos veículos, ligado aos meios de transporte. E finalmente vou falar também um pouquinho das tecnologias de propulsão, né, chamados powertrain. E tem muita coisa que é um pouco confusa, um pouco de sentido duplo, tem uma série de sopa de letrinhas aí, e tem alguns termos em inglês também que a tradução não é tão direta, não é tão fácil assim. Então vou falar um pouquinho sobre isso aí. Então vamos começar aqui falando sobre o objetivo de eficiência energética do ponto de vista da sustentabilidade das fontes, tá? Então a gente começa aqui, ó. Primeiro problema que tem nas fontes é a escassez, né? Então o petróleo é uma fonte finita, ele vai acabar, ele tem data para acabar, né? Tem uma quantidade mapeada no mundo inteiro de petróleo que se mantiver essa taxa de consumo, ele vai acabar. E à medida que ele for ficando mais raro, né, for acabando realmente, a tendência é que o preço suba. Então, a gente sabe que a moeda, né, a economia, o preço das coisas é um driver, né, muito impactante, muito forte nas mudanças. Então, o fenômeno que a gente tem visto aí, a mudança da matriz de propulsão dos veículos baseado em petróleo, mudando para baseado em eletricidade, é muito em função da perspectiva de aumento do custo do petróleo, ao mesmo tempo que a tecnologia elétrica vem caindo de preço. Então, no momento em que o carro elétrico for mais barato do que o carro a gasolina, ele vai vender muito mais, né? A gente ainda não vê isso no mercado, ainda não é uma realidade comercial, essa viabilidade aí econômica do carro elétrico ser mais barato, mas é um break-even, né, um ponto de virada que está previsto para os próximos anos. Tá? Para os próximos anos. Então, isso vai acontecer bem próximo, ainda na década de 2020, né? 22, algumas previsões 22, 25. Então, ainda nessa década, a gente vai ver o veículo elétrico ficando mais barato, tá? O custo de aquisição e o custo de utilização também, tá? Então, a gente busca, então, alternativas para o petróleo, que é uma fonte que vai acabar, está finita.
Então, as alternativas são as fontes que a gente vem falando aqui já há muito tempo, né? A gente está hoje na nossa aula número 61, nossa aula semanal 61. Então, a gente fala aqui principalmente da energia solar, então fonte sol, a energia eólica, né, o vento, energia nuclear também. A gente tem alguns países no mundo onde a matriz energética é baseada em energia nuclear, como a França, por exemplo, né, fortemente baseada em energia nuclear. Carvão, né, alguns países têm sua dependência elétrica baseada em carvão, em termoelétricas. Biomassa é uma alternativa para a movimentação de veículos, e a gente pode falar aí do etanol, né, que é uma realidade brasileira há muitos e muitos anos já, e é uma iniciativa, é uma tecnologia que a gente pode se orgulhar, né, tecnologia de sucesso, e ela vem sendo desenvolvida aí no Brasil há muito tempo, desde a época do pró-álcool, né? Então, a gente avançando aqui, ó, a gente pode falar também em eficiência energética de veículos e de transporte, do ponto de vista da operação mais inteligente, né? Se você já deve ter ouvido falar que no futuro as pessoas não vão querer possuir um veículo, as pessoas vão querer comprar o benefício que o veículo traz. Qual o benefício primário, né? O benefício mais direto de um veículo é te proporcionar transporte. Então você vai comprar o transporte. E a gente já faz isso. Sempre, na verdade, a gente já faz isso há muitos anos, né? Então, os táxis, eles faziam isso. O aluguel de veículos, eles faziam isso. Então você adquiria, você pagava a passagem de ônibus, as passagens de avião, Então, as pessoas para viajarem de uma cidade, de um estado, de um país para outro, elas não precisam comprar um avião, né? Então isso já acontece há muito tempo. A questão é que isso vai se tornar mais dentro da nossa vida, se tornar mais cotidiano. Por exemplo, ao invés de você ter um carro, você vai poder utilizar o serviço do Uber, por exemplo, ou de qualquer serviço de aplicativo aí, com muito mais frequência, e à medida que esse serviço ele vai se tornando mais eficiente, também mais prático, né, mais e mais pessoas vão deixando de querer ter um carro para passar a utilizar esse serviço, né? Então, a visão de futuro de empresas de aplicativo como o Uber, por exemplo, visão de futuro é que você pegue seu smartphone, né? Inclusive vou até desligar aqui, botar no modo avião para não ter problemas. Então a expectativa é que no futuro você pegue seu smartphone e com 30 segundos tenha um carro para te atender. Então você não espere mais do que 30 segundos. Então, uma visão de futuro, isso ainda não acontece. Mas se isso fosse realidade, você ia querer ter um carro? Você ia querer pagar IPVA, pagar estacionamento? Você ia querer dirigir, né? Se você, com 30 segundos, você chamasse um carro em qualquer lugar, a qualquer hora, e você tivesse um carro à sua disposição, você ia querer esse tipo de coisa? E é claro, à medida que esse serviço vai ficando mais de massa, né, vai ganhando escala, o preço tende a cair também. Então, são várias vantagens. Então, o compartilhamento, né, isso aqui é o tipo de transporte eficiente do ponto de vista de... vamos voltar. Compartilhamento, na verdade, isso que eu estou falando. Compartilhamento do benefício, é isso que eu estou falando. Então, você vai comprar o seu deslocamento. Então, exemplos são viagens compartilhadas, né? Então, mais baratas também, né? Que eu acabei de falar, a questão da escala. E outro modelo de negócio também que torna a operação inteligente dos meios de transporte e torna mais eficiente, naturalmente, é a questão do compartilhamento de veículos. Então, ao invés de eu ter um veículo só para mim, esse meu veículo ele pode ser compartilhado no momento em que eu posso alugá-lo por algumas horas, por alguns dias, ou dividir a utilização desse carro com outras pessoas, certo? Então, existem empresas de car sharing, né, que é o compartilhamento de carros, que é diferente de você, com um aplicativo onde você tem que, além de ceder o seu carro, você ainda tem que ceder o seu serviço, você tem que dirigir. Mas imagine que você não precisasse estar dirigindo aquele carro ele ficasse compartilhado, ele ficasse disponível para outras pessoas utilizarem. Então, isso aí faz com que você tenha uma maior eficiência da operação. Prosseguindo aí, então,
agora não do ponto de vista do negócio e da operação do transporte em si, da logística em si, agora indo mais para a questão das máquinas, indo mais para a questão da mecânica e da elétrica dos motores, falar um pouquinho de rendimento dos motores. Então, o motor a combustão, né, a gente sabe que o número que a gente tem em mente no motor a combustão é 30%. Né? Os melhores motores, os motores mais eficientes, 30%. Olha só. Já um motor elétrico, o pior está em 80%. O pior, o mais ineficiente. E a gente chega aí em motores na casa dos 90, 90 e tantos por cento. Então, é uma diferença muito grande de rendimento. Ok? Então, é por isso que existe uma tendência de que o meio de transporte ele saia do motor a combustão, ele saia daqui e venha para cá, venha para o elétrico. Tá? Porque menos eficiente, a gente quer sair do menos eficiente para o mais eficiente. Certo? E como é que isso está sendo implementado nos veículos? Então, as tecnologias de powertrain que existem, tecnologia de propulsão, né? O que movimenta os carros? Então, vamos falar um pouquinho das nomenclaturas existentes. Então, a gente tem aí, vou baixar aqui um pouquinho, a gente tem aí o tradicional, né? O motor de combustão interna. Eu nem vou falar o do mais antigo, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas os motores elétricos, eles são mais antigos, os carros elétricos, eles são mais antigos do que os carros a combustão interna, tá? São mais antigos do que os carros a combustão. Então, só que os motores a combustão, no século XX, eles praticamente dominaram. Você, né, quase que não via nem ouvia falar de carros elétricos. Os motores a combustão, eles dominaram o mercado por 100 anos. E agora a gente está tendo uma reviravolta nesse jogo aí. Então, motor a combustão, então ela é motor a combustão interna, né, que é chamado de ICE em inglês, Internal Combustion Engine. Ele é aquele motor ali que tem 30%. Aquele motor de 30% de rendimento. Né? E, alternativamente, então é o carro aí mais tradicional, o carro que a gente conhece aí. Né? Então, todos os carros que a gente ouviu falar na nossa infância eram carros a gasolina, carros a diesel, caminhões, ônibus e tal. Então, aí surgiu a chamada motorização híbrida. Então, um carro híbrido, ele significa, a rigor, ele significa o seguinte. Deixa eu mudar isso aqui. Um carro híbrido, ele significa que ele pode ser movimentado por mais de um tipo de motor. Essa é a definição de carro híbrido. Ele pode ser movimentado por mais de um tipo de motor. E, baseado nessa definição, né, a gente pode, então, concluir, né, até isso é título de curiosidade, tá? Isso não é um conhecimento que se utilize na prática também, não, tá? Mas, a rigor, como curiosidade, a rigor, um carro comum, aquele carro porque o motor a combustão, o motor a gasolina, ele não tem capacidade de se movimentar sozinho quando ele está parado. Não sei se você sabe disso. Ele precisa de um giro inicial. Esse giro inicial ele é proporcionado por quê? Pelo motor elétrico, um pequeno motor elétrico, um motor de partida, chamado motor de partida. Todo carro a gasolina tem um motor de partida, que é o motor quando você gira a ignição, um motor elétrico, ele roda o motor a combustão e faz o motor a combustão, entre aspas, pegar, né? O que a gente fala, o motor pegou. É quando o motor a combustão começou a se movimentar sozinho, mas a partir de um start inicial, de um empurrãozinho inicial, de um peteleco inicial, de uma partida, um motor de partida. Né? E aí, então, todo carro, a gasolina, o Fusquinha, né? Vamos pegar o tradicional aí, o Fusca. O Fusquinha lá, ele tem um motor a combustão e tem um motor de partida. E se você pegar o motor de partida e passar a primeira e virar a chave, o Fusquinha vai andar? Ele vai andar, né? Vai andar uns metros ali, engasgar um pouquinho, vai andar, ele vai andar. Então, a rigor, né? Isso é uma coisa engraçada, mas a rigor é um carro híbrido também. Porque ele pode ser movimentado, mesmo que ineficientemente, por poucos metros, por um motor elétrico, que é o motor de partida, e também pelo motor normal do carro, motor a combustão.
Ok, mas foi um parênteses, aí é uma curiosidade só. Mas o carro híbrido de verdade, ele pode ser movimentado de verdade mesmo, em velocidade de cruzeiro, né? 90 km por hora, 100 km por hora. Pode partir, tem torque, tem todo o funcionamento dele normal, acionado pelo motor elétrico e também pelo motor a gasolina. Então, essa é a definição do carro híbrido. E aí, o carro híbrido, ele também tem outras nomenclaturas que definem ele. Por exemplo, a partir da fonte energética, da alimentação desse carro. Esse carro híbrido, ele pode ser um carro híbrido que é alimentado a gasolina, então você só pode abastecer ele com gasolina, mas depois que tem gasolina nele, ele gera energia elétrica e alimenta o motor elétrico. Esse é um motor híbrido a gasolina, ou ele pode ser também o chamado plug-in. Plug-in é quando o carro ele é carregado na rede elétrica, então eu posso ir lá e conectar um plug de eletricidade e num eletroposto, num carregador de bateria, e carregar as baterias do meu carro a partir da rede elétrica, certo? Então esse é chamado híbrido plug-in. O híbrido a gasolina, ele não pode ser a bateria dele não pode ser carregada direto na rede elétrica. Então, por que existe o híbrido plug-in e o híbrido a gasolina? Porque numa falta de estrutura de eletropostos, de carregadores de bateria, é mais interessante que você tenha um carro que é abastecido a gasolina. E aí, a partir da gasolina, é que você gera a eletricidade para as baterias. E também consegue recuperar e gerar energia a partir da frenagem. Né? Falar disso em um outro episódio também, em uma outra aula. Isso é um aspecto bem interessante na eficiência dos carros elétricos ou híbridos que têm um motor elétrico. Eles podem utilizar regeneração de energia, tá? Mas isso aí é assunto extenso para uma outra aula. Então, o carro que é abastecido a gasolina, ele se beneficia de toda a rede de postos que já existe, ok? Então, a gente diferenciou aí o carro abastecido a gasolina e o carro plug-in. Do ponto de vista da propulsão, existem duas configurações. Na verdade, existe até mais, uma mistura delas aí, mas eu vou me limitar às mais clássicas aí. A propulsão, onde os motores estão ligados em série, e a propulsão, onde os motores estão ligados em paralelo. Então, a propulsão série é o seguinte, você tem um motor a gasolina, que é alimentado por um tanque de gasolina. Esse motor a gasolina, ele serve para tocar um gerador elétrico. Então, o próximo estágio é um gerador elétrico que alimenta os motores elétricos. Então, a partir do motor a gasolina, em série, ele alimenta os motores elétricos. Ok. Isso aí também é conhecido como EREV, que é Extended Range, ou seja, faixa de autonomia estendida, autonomia do veículo estendida. Por quê? Porque ele pode... Na verdade, o Extended Range, ele é um carro onde os motores são elétricos, então a rigor ele nem é um carro híbrido, ele é um carro que os motores que estão acoplados à roda são totalmente elétricos, porém, esses motores elétricos, eles podem ser alimentados tanto pela bateria do carro, como pelo gerador elétrico, que é um gerador acionado por um motor de combustão interna, certo? Um exemplo disso aí é o Chevrolet Volt, tá? E um exemplo clássico dessa configuração, na verdade não é um carro elétrico, não é um veículo, mas um exemplo clássico são as locomotivas diesel-elétricas da rede ferroviária. Por exemplo, na empresa que eu trabalhei aí nos anos 90, nos anos 2000, que é a companhia Vale, né? Vale, antigamente era a companhia Vale do Rio Doce, agora é Vale S.A., onde as ferrovias da Vale, a maior parte das locomotivas são do tipo diesel-elétrica. Então, uma locomotiva diesel-elétrica, ela tem um tanque diesel, ela transporta uma quantidade de óleo diesel. Esse diesel aciona um motor a diesel, esse motor a diesel aciona um gerador elétrico, e esse gerador elétrico aciona os motores elétricos, que são os que realmente fazem a propulsão da locomotiva, certo? Então, esse é um exemplo aqui do sistema Extended Range, ou do sistema série de propulsão. Então, como eu comentei aqui, a rigor, tecnicamente, os Extended Range não são carros híbridos, né? Porque o motor que aciona eles o motor final deles é um motor elétrico. E a configuração em paralelo é quando você tem
os dois motores, o motor a combustão e o motor elétrico, os dois motores produzem torque, produzem a rotação do motor. Os dois motores produzem o movimento, os dois motores entregam potência para as rodas. Certo? Um exemplo disso é o Toyota Prius ou Prius. Esse carro é o híbrido mais comum, né, mais vendido no mundo, é esse Prius da Toyota, e ele tem então essa configuração onde os dois motores são capazes de produzir movimento. Ok? Então essas são as considerações a respeito dos carros híbridos. Além disso, tá? Tem os carros totalmente elétricos. Carros totalmente elétricos, 100% elétricos, onde você não tem o motor de combustão interna, que é um carro mais eficiente ainda. Então, se a gente for fazendo aqui uma escala crescente de eficiência, né, eu poderia dizer que o carro a combustão interna ele é mais eficiente do que o híbrido, e por sua vez o híbrido é mais o contrário, né? Na verdade, o combustão interna é menos eficiente, a gente então teve um upgrade, teve uma evolução para o híbrido, e do híbrido a gente vai ter um upgrade, uma evolução também para o carro totalmente elétrico. Aí, um carro totalmente elétrico, um exemplo, são os carros da Tesla. Os carros da Tesla Motors. Totalmente elétricos. Tem vários outros, né? Tem vários outros aí, mas eu destaco, né, os carros da Tesla porque essa é uma bandeira, é uma filosofia de trabalho da Tesla desde o início. Então eles nunca quiseram, nunca optaram pela tornar os carros híbridos. Porque um carro híbrido é como se fosse uma ponte, né, uma etapa intermediária. Mas a Tesla já partiu direto dos carros 100% elétricos, ou seja, o carro totalmente a bateria e motor elétrico. O carro, só para vocês terem uma ideia, um dado que me chamou bastante atenção, né, a questão da transição, como ela é complexa. A gente tem num carro a combustão interna cerca de em torno de 5.000 partes móveis, peças, para fazer um carro desse aí. E essas peças elas são fabricadas por todo um ecossistema de empresas, né? Então tem uma empresa que faz a vela de ignição, tem uma empresa que faz o cabo de vela, tem uma outra empresa que faz o óleo do motor, tem uma outra empresa que faz todas aquelas peças, parafusos. Então, alternador, a bateria para o carro, a combustão tem que ter a bateria, tem que ter o alternador, tem que ter o motor de arranque. Então, por aí vai. Catalisador para a saída do combustível, escapamento. Então, assim, imagina, fala em milhares de peças. E um carro elétrico, né, no outro extremo, ele tem cerca de menos de 20 peças móveis. Isso aqui, milhares de peças móveis, e aqui 20 peças móveis. Na verdade, as peças que eu falei, né, são peças que não existem no carro elétrico, mas que nem todas são móveis, né, as que eu falei. Mas agora, dentro de um motor que está se mexendo lá, pistão, cabeçote, todas aquelas peças ali em movimento e se desgastando, são cerca de 5.000. E aqui a gente tem menos de 20 peças móveis. E se for considerar as não móveis também, isso aí vai subir um pouquinho, mas não chega a uma centena de peças. Então a gente está falando de ordem de grandeza. Então imagina todas as empresas de fabricação de peça, mecânica, de serviço também, que existe em torno do motor de combustão interna. Então é uma mudança muito radical, muito grande. Tá? É por isso que é importante ter essa etapa intermediária. Os carros híbridos, eles vêm para, né, fazer uma passagem um pouco mais suave. Beleza? Então, um motor totalmente elétrico a bateria, tá? Esse aqui, na verdade, motor totalmente elétrico. Tudo bem, motor. Aqui, um motor a hidrogênio, na verdade, não é um tipo de motor, né? Eu nem deveria colocar ele aqui, eu vou colocar ele pendurado aqui em motor elétrico. Porque, vou botar aqui, ó, veículo a hidrogênio. Porque o veículo, o hidrogênio, na verdade, é a fonte, né? Na verdade, é o vetor energético, o que transporta a energia. Então, ele é abastecido com gás hidrogênio em alta pressão. Abastecido com hidrogênio em alta pressão. Na verdade, a gente nem tem uma rede de hidrogênio em alta pressão aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos existe, por exemplo, na Europa, na Ásia, existe já o Toyota Mirai.
é um carro a célula de combustível de hidrogênio. Então, você abastece hidrogênio sob alta pressão e tem uma célula de combustível que converte esse hidrogênio em eletricidade. E aí, a partir da eletricidade, ele aciona os motores elétricos do carro. Por isso que eu tive que realocar ele aqui no motor totalmente elétrico. Na verdade, não motor, né, mas veículo. Aí fica melhor. Fica melhor. Então, aqui é um veículo híbrido, que é um veículo que tem os dois tipos de motores, e aqui os veículos que têm motor de combustão interna. E aí, essas, então, são as tecnologias de propulsão que a gente tem ligadas aí, buscando sempre um aumento da eficiência energética desses veículos. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, o assunto da aula de hoje. Saímos um pouquinho do tema energia solar fotovoltaica, mas tudo faz parte de uma integração. Na verdade, esse assunto, eficiência energética, fontes renováveis, mobilidade elétrica, esse assunto, ele faz parte de uma integração onde a engenharia e a tecnologia ela é voltada a serviço, né, da sustentabilidade e do aumento da eficiência, da nosso melhor convívio com o planeta, buscando também usufruir de todos os recursos que a tecnologia pode nos oferecer. Então, isso tem conexão, tem integração, por isso que faz parte das minhas linhas de estudo e de pesquisa também, e por isso que eu trouxe isso para vocês aqui nessa nossa aula Cursol semanal número 61. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e não está inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever aí. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que vai fazer sentido, que vai realmente se beneficiar. E qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, crítica, pode deixar na área de comentários aqui, ou pode entrar em contato comigo através dos meus endereços, meus contatos aí, que estão listados aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, essa é a aula de hoje, a gente fica por aqui e até a próxima segunda-feira às 8 horas. Valeu, até mais, tchau, tchau!